Sejam bem-vindos, meus amigos empresários, varejistas, comerciantes. Vocês estão participando agora do podcast VAP, que é o Varejo de Alta Performance. Mas já que você já linkou, já está participando aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal. Também não esqueça de curtir e de compartilhar. E se puder comentar, vai ser importante também para poder entender também o seu feedback em relação ao conteúdo que tem sido trazido. Nós queremos também te pedir para você poder seguir o nosso perfil no Instagram. E assim a gente vai poder propagar para mais pessoas, mais empresários, esse conteúdo aqui, que é um conteúdo de alto valor para poder ajudar os varejistas a performar melhor nos seus negócios. Aqui nós vamos trazer histórias reais de quem vive um negócio na prática e com certeza você vai tirar muito proveito e vai sair daqui conhecendo um pouco mais, não só das histórias, mas também dos negócios de cada empresário que aqui senta. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Sérgio Filho, da Purinutri. Sérgio, obrigado pelo convite, por ter aceito o convite. É um prazer ter você, um nome de peso aqui no comércio local e também em todo o estado do Maranhão. Seja bem-vindo. Opa, obrigado Flávio pelo convite. Estar aqui no VAP para nós é uma honra. A gente bateu um papo no nosso stand lá na Expo Imp, né? O convite foi feito lá dentro do stand e estar aqui realizando esse compromisso para nós é uma gratidão. A gente espera aí estar contribuindo um pouco aí com o que a gente já percorreu aí nesse mundo corporativo. Tá certo. E nós realmente estivemos lá na Expo Imp. Foi uma feira muito boa, né, Sérgio? E os frutos? Já passado algum tempo da feira, quais são os frutos aí? A Expo Imp é a principal feira que tem de pecuária nesse norte e nordeste, né? Eu acho que Imperatriz é uma cidade que ela é pioneira em fazer bem feito uma feira, né? Você vê que tem outras feiras no norte e nordeste que buscaram se organizar. Mas a Expo Imp tem 55 anos de inovando e puxando a frente desse segmento de feira. E para nós, a Purinutri ela nasceu em Imperatriz, né? Foi fundada pelo Serjão e pela Cristiane, em 1990, completando esse ano 35 anos, né? Então nós temos um carinho, um respeito por Imperatriz muito grande, porque foram os produtores rurais que residiam em Imperatriz e região que nos deram crédito, começaram a nos comprar, né, nos dar essa oportunidade de negociar. Então, quando junta a Expo Imp, que é um marco, e a cidade de Imperatriz, a Purinutri entendeu que deveria, né, transformar ali o período da Expo Imp em um nosso momento também. Então, a gente construiu, há 5 anos atrás, um stand lá na Expo Imp, que a gente batizou de Purinutri Show. É um espaço grande, são 2.500 metros quadrados de stand. E ali, durante a Expo Imp, é o principal evento da Purinutri do ano. Então, nosso principal evento anual é dentro da Expo Imp, no nosso espaço Purinutri Show. Então, a gente faz de tudo, prepara muito bem o ambiente, a gente sempre tenta inovar, trazer alguma tecnologia para lançar lá dentro. E, ao mesmo tempo, nós estamos já há 4 anos trazendo as melhores condições comerciais para dentro da Expo Imp. Um amigo empresário uma vez comentou comigo, né? Sérgio, eu monto stand na Expo Imp, cara, mas não vendo. E aí eu falei, pô, me dá a oportunidade de falar a verdade? Pô, cara, é porque os stands em feiras, não só na Expo Imp, fingem promoção. E não tem mais cliente hoje desconectado, o cliente está conectado no Brasil todo, né? Então o cara sabe se aquele preço é uma oportunidade de compra ou não. Então não adianta você levar lá um veículo e colocar uma placa lá que o cara sabe que 15, 30, 6 meses depois ele pode comprar até mais barato. Então, como é que nós vamos para a Expo Imp? De fato, nós vamos com condições comerciais muito agressivas para o nosso negócio. A gente conta com o apoio de alguns fornecedores, nós sangramos um pouco a nossa margem, um pouco não, tem situações de zerar a margem dentro da Expo Imp, para que faça aquele movimento, faça aquele volume de negócio e positive cliente. Então, para nós,
é um evento que gera muito, muito negócio. A gente fecha muito negócio. Mas por causa dessa agressividade comercial durante aqueles 7 dias ali dentro. E esse amigo empresário, eu falei isso ano passado para ele. E ele falou, Sérgio, segui teu conselho, cara. Esse ano, 2025, nós fomos no fornecedor nosso lá, do segmento que ele atua, fizemos um acordo e tal, e, cara, vendi dentro da Expo Imp. Pronto, é desse jeito. Tem que colocar preço. Você pega assim, por que produtores rurais vão para a AgriShow? Viajam, saem de qualquer lugar do Brasil e vão para a AgriShow para fazer negócio. Não é só para passear na AgriShow, é porque sabe que lá na AgriShow ele vai comprar aquilo que ele necessita na melhor condição. Então, nós estamos fazendo isso na Expo Imp. Então, já tem produtor saindo de outras cidades do Maranhão, do Pará, do Tocantins, né? Até do Piauí. A gente recebeu visita esse ano de produtores do Piauí para fazer negócio conosco dentro da Expo Imp, entendeu? Então, é positivo. É sempre positivo, né? Se a mentalidade ela for para poder gerar negócio, fomentar o comércio, realmente cria-se uma estratégia comercial para poder alcançar. Antigamente a ideia era diferente, né? Antigamente era só para poder trabalhar o branding, de repente chegar e fazer uma confraternização. Hoje não, hoje já existe já um trabalho focado em cima do comercial, né? Para promover realmente negócio. É uma cultura. Sendo bem franco, tem produto lá que dá margem zero dentro da Expo Imp. Mas é extremamente positivo para nós, porque às vezes você pega um cliente que está 20, 30 anos usando um produto da concorrência. E ali você faz aquele investimento de vender para ele, que às vezes pode ser até uma pequena fração do que ele realmente precisa. Aí você coloca esse produto seu lá dentro, com margem zero, fez o negócio ali dentro da Expo Imp, mas o cara vai conhecer o seu produto. Vai tendo, pô, esse produto, eu tô há 20 anos usando um produto inferior. E isso vira a chave dele. E aí eu passo a fazer negócio com esse cara pelos próximos anos. Então tem cara que você consegue converter dentro da Expo Imp, porque realmente a gente vai de maneira muito agressiva comercial para a Expo Imp. Perfeito. Essa semana eu estive lá fazendo uma visita lá na estrutura lá da Purinutri e eu fiquei impressionado. Falei com o Sérgio que eu conheço bem o mercado do Sul, do Sudeste, e já há 8 anos aqui em Imperatriz, realmente eu não conheci nada parecido com a estrutura organizacional, com a estrutura comercial, né? a estrutura administrativa. E nós estávamos falando lá que hoje, para poder crescer as vendas, você tem 2 caminhos, a princípio. Você cria uma estratégia para poder aumentar a base de clientes atendidos, ou você melhora o mix de produto vendido dentro da loja ou ticket médio atendido. Quando o Sérgio traz essa informação aqui de ir para a Expo Imp para poder trazer novos clientes, naturalmente ele vai conquistar os clientes para dar sequência nesse atendimento e fidelizar eles. Ou seja, é aquela primeira experiência de compra. E quando você tem um stand daquele porte, né, você passa a autoridade e fala, eu tenho experiência nesse segmento aqui, eu domino o assunto, né Sérgio? Isso aí é o caminho. O Purinutri Show, que acontece dentro da Expo Imp, para nós é uma grande estratégia, uma grande... recebe uma atenção muito forte do nosso marketing, né? Porque ele contribui realmente positivo. A gente bagunça o preço do Brasil todo, sabe? A gente já, durante a Expo Imp, é comum algumas indústrias entrarem em contato. Olha, lá no Rio Grande do Sul estão sabendo que vocês estão fazendo esse preço, vocês estão estressando o mercado. Eu falei, bom, isso é positivo. Tem hora que é importante dar uma mexida no mercado. Foi o que eu falei aqui também, né? Quando isso aí é estratégia, né, Sérgio? Você pode trabalhar um produto como âncora e trazer aquele cliente, e com aquele cliente você vai trabalhar um mix e melhorar a margem do produto. A gente sempre fala isso, né? A oportunidade de melhorar o ticket médio através do mix. Então, naturalmente, você tem um commodity dentro do seu negócio que você atrai e fala assim, eu estou zerando a minha margem. Mas você consegue trabalhar o mix para equilibrar. É o que eu falo, passar uma semana, 7 dias, vendendo daquela maneira, não é problema não. O problema é você passar os outros dias do ano trabalhando errado, né? Isso. Então, se você trabalha sólido o resto do ano, né? Você cuidando
de todos os pilares que precisam ser cuidados dentro da empresa, fazer ali uma bagunça de mercado durante 7 dias não é problema. não arranha na operação. Sérgio, é muito assunto aqui que eu queria tratar com o Sérgio, porque tem muito conteúdo bom. Deixa eu voltar um pouquinho. Hoje você exerce dentro do grupo a posição de diretor de negócios, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho do organograma da empresa, porque a gente olha para o grupo e fala assim, o grupo é grande, ele é organizado, mas tem um organograma por trás, existem as lideranças ali. Eu queria que você falasse um pouquinho. Isso. Primeiro ponto que a Purinutri ela é uma empresa muito ligada à meritocracia. Então, nós temos hoje colaboradores de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, né? Mais de 20 anos dentro da empresa. E são vários. Né? E nós temos vários líderes que percorreram o seu caminho dentro da empresa. Né? E isso a gente tem muito orgulho, a gente dá muito valor a esse líder que foi construído dentro de casa. Não que a gente tenha problema com lideranças que você contrata de fora e já chega ocupando cargo de liderança, nós temos também, mas essa turma que foi feita dentro de casa vira uma espécie de uma tropa de elite, né? Passou em vários departamentos, sabe como é que funciona a empresa. Hoje a Purinu tem 2 sócios, que é o Serjão e a Cristiane, são meus pais, né? Fundaram essa empresa, tem uma história que eu acho que ela tem uma raiz muito forte, a Purinutri. Foi uma empresa fundada sem capital. Né? Então não foi porque vendeu um negócio e montou outro. Não, lá foi na base do crédito, do fornecedor confiar, do banco criar confiança, dos clientes dar oportunidade. Então foi tudo dentro, fruto de caráter e compromisso. Né? Então o Serjão conta para nós essa história que há 35 anos atrás, quando foi inaugurar a loja, não tinha mercadoria suficiente para preencher as prateleiras, então tirava o produto da caixa e colocava a caixa vazia na prateleira para fingir que tinha produto. Né? E a gente cresceu entendendo a importância do crédito, né? Com todos que estão ligados ao negócio, né? Colaborador, fornecedor, instituições bancárias, cliente, né? Então a gente tem que conquistar esse crédito com eles. Bom, o organograma continua com o Serjão e com a Cristiane, hoje como os únicos sócios, né? O Serjão está ali ocupando o cargo de presidente do grupo, né? Vê o negócio de maneira ampla, total, né? E a Cristiane ela está muito ligada, né, a liderar ali o departamento financeiro e com muito carinho também. Ela tem uma mão lá no RH e sempre teve esse olhar para o lado do RH. Junto com eles ali, para dividir a diretoria, nós temos o Marconi Mossi, que tem uma trajetória na Purinutri muito bonita. Ele iniciou no depósito da loja, passou para vendas, depois foi gerente e hoje é o nosso diretor comercial. Então é o cara que lidera o comercial da Purinutri de fato, dia a dia, meta, ponto de equilíbrio de equipe, de loja e tudo que envolvendo uma direção comercial e faz com maestria. Marconi é um cara que me deu muita aula dentro da Purinutri. Né? O Serjão foi meu principal professor da faculdade Purinutri e o Marconi foi o outro professor que eu tive, me ensinou muito. Né? Junto com o Marconi nós temos a Lindanir, que é a nossa diretora do departamento financeiro, Lindanir que toca o financeiro da empresa. Se você me perguntar quanto é que tem nas contas, eu não sei, tem que perguntar para a Lindanir. Né? E ela tem uma trajetória também muito bacana na empresa, tem um relacionamento com as instituições bancárias, é a Lindanir que discute ali taxa de cartão, e isso e aquilo, e custo de boleto, e, enfim. E nós temos o Fernando, que você teve a oportunidade de conhecer lá. O Fernando ele iniciou no caixa da filial Getúlio Vargas, ele era do caixa, o Fernando. Fernando depois foi tesoureiro e formado, se não me falha a memória, em administração. Ele tem outro curso, várias especializações. Hoje o Fernando é o nosso diretor administrativo. Eu falo que ele é o nosso maestro, ele que faz aquela orquestra do centro administrativo tocar. Nós temos um centro administrativo,
funciona como o cérebro do negócio, né? São vários departamentos que tem lá. E o Fernando lidera, ele faz esses caras jogarem bola junto, né? Porque, queira ou não queira, todos os departamentos de alguma maneira estão ligados, direto ou indiretamente, né? E qualquer ruído na comunicação causa problema. E o Fernando é o cara do centro, para liderar nosso centro administrativo, faz com muita competência. Se a Purinutri, ela é reconhecida no mercado pela organização administrativa dela, o Fernando tem um mérito muito forte nesse negócio. Por fim, temos outros 2 diretores, que são filhos do Sérgio e da Cristiane, sou eu e meu irmão. E eu ocupo o cargo de diretor de negócios, eu faço toda uma ponte entre marketing, estratégia, faço uma ponte, ligo lá o comercial com o compras, né? Então eu fico nessa função de viabilizar o negócio como um todo, ligando marketing, compras, comercial e tentar colocar todo mundo dentro de uma estratégia de expansão de negócio e isso. Com fornecedores também? Tem, a gente participa também. Eu participo hoje nas maiores negociações, né? A gente está ali junto com o meu irmão, que é o diretor de supply. O Thiago hoje faz um trabalho fantástico liderando compras, né? E a logística, né? E a equipe de armazém, CD, essas coisas. Então, a parte de suprimentos está debaixo do guarda-chuva do Thiago. O Thiago é um cara que é meu irmão, mas eu te digo que eu conheço em poucas empresas um cara ocupando um cargo na competência que ele toca. O Thiago ele é muito competente em gerir, liderar aquele agrupamento de departamentos, né? Que são ali uns 3, 4 departamentos que fica dentro do guarda-chuva do supply. O Thiago ele é um cara extremamente produtivo. Então é um cara que resolve muita coisa rápido. E isso faz com que ele dê conta de tocar isso. Ele tem, sim, uma equipe que apoia ele, né? Apanha muito para sempre estar com todos os cargos dessa equipe preenchido. É um negócio bem sensível, essa questão de logística, de suprimento, enfim. Compra, né? Mas ele tem lá uma galera que não abandona o barco, está lá junto, enfrenta os desafios desses departamentos. São departamentos que têm problema, desafio todo dia, então todo dia esses caras estão vencendo guerra, né? Logística não é fácil, comprar não é fácil, né? Controlar estoque não é fácil, né? Problema de perda, vencimento, extravio, enfim. Então ele faz um trabalho fantástico na diretoria. Tanto eu como o Thiago, a gente começou, o Serjão, ele teve uma estratégia muito bacana com a gente. A gente nunca iniciamos ocupando cargo de liderança. Longe disso. A gente, ele foi conduzindo a gente experimentar e trabalhar em vários departamentos. E o melhor foi que a gente sempre foi colocado à frente diante de problemas, né? Porque você está num departamento onde você tem que martelar o prego no sabão, aí qualquer um fica lá nesse departamento. Então a gente sempre ocupou departamento estressado, com problema, com desafio, né? Ele nunca colocou a gente num departamento que estava tudo bem, que estava lá, não, ali está tranquilo, está top. Não, onde é que está pegando fogo? Ali está pegando fogo? Então é lá, você vai queimar lá, queima um pouquinho lá, para você sentir como é que é esse negócio. E aí passamos a ocupar cargos de lideranças, mas para liderar, às vezes, um agrupamento menor, uma função menor. Então, começamos a aprender ali a liderar, mas sempre com os conselhos e com a mentoria dele. Ele sempre preocupou muito como que nós lidávamos com pessoas, né? Então, ele sempre batia na tecla da humildade, da simplicidade, de saber conversar, do por favor isso, por favor aquilo, né? E sempre abriu a cabeça da gente que aquela pessoa que você está na frente, ela tem família, ela tem filho, ele tem problema particular e que você não pode misturar os seus problemas, achar que o respeito ele tem que prevalecer sempre, né? Então o Serjão, ele é o cara da palavra do respeito, né? Ele sempre bateu forte na palavra do respeito. Então a gente foi criado nessa estrutura. Eu tive a oportunidade de ser passo a passo. O Thiago não.
O Thiago, meu pai teve um câncer em 2016. Meu pai tocava o compras. Então, em 2016, o Sérgio teve que se afastar para tratar do câncer. E o Thiago teve que assumir o grande compromisso da Purinutri, que é comprar. E a Purinutri compra muito. E são muitos produtos. E então o assunto ele é muito estressado, o assunto da compra. E o Thiago, em 2016, ele é um garotão. Nós ligamos para ele, nós fomos tratar o Sérgio em São Paulo. Ligamos no celular dele e falou assim, olha, a partir de amanhã quem compra na Purinutri é você vai comprar. E aí ele ligou e falou, vocês são doidos, tanto de trem para comprar. Falei, compra que vende. E aí o Thiago iniciou essa brilhante jornada à frente do departamento de compra. O Thiago faz um trabalho espetacular lá dentro. E Sérgio, você falou uma coisa que é importante, que é assim, a gente percebe que existe uma cultura bem definida dentro da empresa. Então, parte dos seus pais, né, que leva o respeito, ou seja, isso aí é um valor inegociável dentro da empresa, isso é importante. E vocês conseguem descer essa cultura para todo o time de uma forma muito natural. Você acredita que as pessoas tendo crescido dentro da empresa ajudou essa cultura a ser estabelecida? Sim, sim. É porque, na realidade, essa turma que está há 20, 30 anos dentro da Purinutri, ela cresceu junto com a empresa. Tá? A Purinutri ela é diferente de 5 anos atrás e muito diferente de 10 e muito diferente de 20 ou 30. Então, essa turma que está há 15, 20 anos na Purinutri, conheceu a Purinutri muito menor do que está hoje. Então, para mim, eu vou falar um pouco por mim, eu aprendi ao mesmo tempo que a Purinutri como um todo também estava aprendendo, porque as coisas foram mudando, foram exigindo o nosso profissionalismo, né? Sim. Exigindo a nossa mudança de postura, de comprometimento, de personalidade. Então, a Purinutri, nós que estamos há 15, 20, 25 anos dentro do negócio, enfim, igual tem o Marconi, evoluiu junto com a necessidade da empresa também evoluir. Sim. Então, a cultura ela foi criada e como uma escola, a própria empresa crescendo e ensinando a gente como o que a gente tinha que se adaptar a cada mudança dela. Né? É diferente você entrar numa empresa já toda estruturada, né? Com uma estrutura espetacular, muito bem organizada, e você ir galgando os seus cargos dentro dela. Né? A empresa ela já está pronta para te receber em cada cargo que você vai subindo. Sim. A Purinutri não. Ela foi se estruturando com a gente dentro. Então a gente teve que aprender a jogar bola em vários departamentos, em várias funções, entendeu? Problemas novos surgindo. O problema ele era novo para a Purinutri e novo para a gente. Então foi onde que foi a grande virada de chave. O Serjão sempre nos ensinou uma coisa. Olha, eu não tive formação acadêmica, mas a gente conhece muita gente boa, muita gente competente. Então, vamos ter a humildade de quando a gente enfrentar um desafio dentro da contabilidade, não vamos inventar da cabeça nossa, não. Quem que é o cara que a gente confia da contabilidade? É Beltrano. Então, vamos lá pedir bênção para Beltrano. Estamos apanhando na logística? Estamos apanhando na logística de mão aberta. Vamos inventar a roda? Não. Quem é o cara top que a gente conhece, tem acesso de logística? É Ciclano. Então vamos lá pedir a benção para Ciclano, abrir o coração com ele e entregar. Eu tive a oportunidade de conversar com o Ricardo Nunes, que a nível nacional um grande empresário, teve mais de 1.000 colaboradores, mais de 45 mil colaboradores em mais de 1.000 lojas. E eu conversei com ele, eu fiz essa pergunta para ele. Como que ele fazia para poder formar o time dele? Se ele trazia pessoas do mercado ou se ele promovia? E ele falou isso que você falou. Sempre quando tem oportunidade, ele promovia. E isso é bom para você poder incentivar todo o time, né? Saber que aquela empresa dá oportunidade para o crescimento. Mas ele também falou que ele trazia gente do mercado, que são os especialistas. Então, em determinado momento, era necessário realmente trazer uma pessoa técnica para poder sanar uma necessidade que nenhum colaborador ali tinha aquela capacidade naquele momento, né? Então, eu acho que essa junção, ela faz um time de sucesso, né? Exato. Às vezes,
maioria das nossas situações nós nem contratamos essa pessoa, nós pagamos a consultoria dela, né? Então, a Purinutri sempre investiu em consultoria e nós nunca gostamos daquela consultoria que resolve tudo. A gente sempre gostou de consultores específicos. Né? Esse cara para caixa, esse cara aqui é para financeiro, esse cara é para tecnologia. Então, isso contribuiu muito com a gente. Né? Outra coisa também que me chamou a atenção na Purinutri, porque assim, a gente vê uma empresa com 7 lojas, 8 lojas, 8. Uma fábrica Isso. E um centro de distribuição Isso. E um centro administrativo. Exato. É uma empresa muito grande, né? Tem um faturamento alto. Mas é interessante ouvir essas histórias, Sérgio, porque muitos empresários não sabem a trajetória. Acha que sempre foi grande. E a história realmente, igual você falou, ela começou há 30 anos atrás, começou com uma lojinha pequena e foi se estruturando. Mas o que você atribui? Foi além da cultura, além dos seus pais ali estar à frente, mas para poder crescer não é tão simples. Você precisa ter investimento, você precisa ter uma cultura forte, você precisa ter uma organização, você precisa ter planejamento. Eu queria que você falasse aí como que foi essa escalada, né? O ponto central é a credibilidade. Isso aí isso aí o Serjão, ele não negocia isso. Credibilidade, ela nos ajudou a abrir porta em todas as áreas, né? Então, por exemplo, ter crédito com fornecedor, por muitas vezes, nós tínhamos limite de crédito com fornecedor muito maior do que o patrimônio da empresa. Né? Então, aquela história da garantia real, não, nós tínhamos crédito com fornecedor, se juntasse os patrimônios na época da empresa, não dava aquele limite de crédito. Então, como é que você constrói isso? É com credibilidade, é com honrar o que foi combinado, né? Perfeito. Na data e na hora. E banco da mesma maneira. Como é que a gente conseguiu tanto aporte financeiro de bancos como o Bradesco. O Bradesco tá ligado à história da Purinutri. É um banco que ajudou a Purinutri desde o início. Como? Com credibilidade com o Bradesco, entendeu? E com os clientes. No início da Purinutri, bem no início mesmo, o Serjão conta que clientes faziam um negócio lá, compravam à vista e iam pegando mercadoria de maneira fracionada. Aquele dinheiro do pagamento à vista do cliente por várias vezes foi o capital de giro de rodar a semana em todo o negócio, entendeu? Então a credibilidade ela foi o que nos abriu porta com fornecedor, com banco e com cliente e com colaboradores. O colaborador ele tinha opção, o cara ele tinha opção de trabalhar no concorrente ou com a gente. Ele optava pela gente porque sabia que nós íamos cumprir o que foi combinado. Então, como que a empresa conseguiu sair de onde ela iniciou para onde ela caminhou no meio do caminho, onde ela está hoje e para onde e como que nós vamos continuar crescendo? É cumprir os nossos compromissos. Isso foi uma cultura feita. Para você cumprir os seus compromissos, a gestão ela tem que rodar. Não adianta só falar que eu quero cumprir compromissos, mas eu tenho várias falhas de gestão. Se você erra muito, você não vai ter capital, não vai ter caixa para cumprir o que você combinou. Então a gestão ela entra como uma ferramenta para você ter a credibilidade. Gestão ela tem que ser tão bem feita, tão bem organizada, para que você cumpra com seus fornecedores, com as instituições bancárias, com os seus colaboradores e com o cliente. Como é que a gente conquistou tanto cliente? Foi entregando para ele produto de qualidade num preço justo. Você tem que ter gestão para entregar qualidade num preço justo. Né? Você tem que ter uma estrutura muito boa de compra, de logística, né? De negociação. Como é que nós conseguimos investimento para o nosso plano de expansão, né? Cumprindo com as instituições. Então a gestão ela entrou para a gente... ela fez com que uma empresa que iniciou sem capital de giro conquistasse capital de giro, conquistasse capital, conquistasse espaço. Gestão ela é o nosso foco. É o foco do Serjão há 35 anos em gestão. Né? Não é de agora que a gente está preocupado com gestão. A
A gente cresceu num ambiente falando de gestão. Talvez não falava com as palavras bonitas que tem hoje, mas era gestão. Mas era gestão, preocupação com fluxo de caixa, entendeu? Planejamento, né? Hoje a gente vê que tem as coisas ficaram um pouco gourmet a gestão, mas se você limpar, tirar o gourmet, você voltar é o que se fazia bem feito há 30 anos atrás, né? Então esse é o principal, digamos assim, qual é a principal preocupação de vocês hoje? Ter uma excelente gestão para cumprir com nossos compromissos e manter a nossa credibilidade. Esse aí é o ponto. E eu achei interessante também pelo seguinte, nós falamos aqui que você pode crescer as vendas aumentando a base de clientes, aumentando o ticket médio ou abrindo novas lojas. E vocês, alguns anos atrás, viram essa oportunidade de expandir mais os negócios, abrindo mais lojas do varejo, né? Foi tudo planejado. Você estava comentando que vocês fizeram um planejamento de crescer em 10 anos, não foi isso? Exato. Isso aí é fruto de uma consultoria do nosso querido professor Carlão. Um abraço. Professor Carlão. Foi outro professor meu de Purinutri, né? Carlão, nós contratamos ele em 2018 para ele fazer uma avaliação dos nossos problemas. Essa história é bem legal porque nós achávamos que a culpa era dos gerentes, dos supervisores. E o Carlão fez um trabalho de uma pesquisa interna dentro da empresa. E aí ele reuniu a diretoria e falou, olha, achei o culpado dos problemas de vocês. E a gente, quem? Que a gente quer dar as contas. São vocês mesmos. Vocês são os culpados. Pô, vamos trabalhar, vamos corrigir a gente. E aí o Carlão, ele nos fez um questionamento que foi um questionamento interessante. Como é que está o planejamento futuro da empresa? Carlão, a gente planeja um ano para frente, sempre. O ano que vem, por exemplo, está planejado. O Carlão falou, não, cara, nós vamos planejar a empresa para 10 anos. Então nasceu um projeto que nós temos interno, chama SCM 2029, que é um planejamento de todos os investimentos de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2029. Então aquele planejamento ele pegou nós diretores e jogou a nossa linha de raciocínio alinhada, como se fosse um trilho de trem. Então, por exemplo, se você me apresentar aqui agora uma proposta para comprar um hotel que está com dificuldade financeira, que é um puta de um negócio você comprar um hotel, estruturar ele e tocar ele para frente, a resposta dos diretores vai ser a mesma. Não está no nosso projeto 2029 hotelaria, então nós não vamos se desviar do trilho do trem. Então esse projeto colocou todos nós na mesma linha de raciocínio. Nós entendemos aonde que nós temos que evoluir e investir e canalizamos a energia pelo mesmo projeto. Então, se você conversar com meu irmão, a linha de raciocínio dele está em cima desse trilho do trem. Se conversar comigo, com o Serjão, com o Marconi, todos nós estamos alinhados. Isso foi muito importante para a empresa acelerar. Então, desde janeiro de 2019, todos os investimentos, todos os caminhos, os projetos internos estão sendo executados que foram planejados em 2018. Muito bom. E isso foi onde a gente acelerou a abertura de loja, foi quando a gente inaugurou a indústria nossa de nutrição, foi quando a gente ampliou frota, foi quando a gente construiu o centro administrativo que você conheceu, né, que foi importante. Foi onde a gente disparou vários investimentos em tecnologia, né? Hoje a Purinutri é uma empresa que ela tem bastante ferramenta pronta e também em construção na área da tecnologia. Nós acreditamos muito hoje na importância da tecnologia para a gestão, né? Então estamos usando e funciona, né? Então o projeto de expansão ele serviu para isso. Ele foi orçado na casa dos 90 milhões de reais e a gente está executando isso conforme está o nosso fôlego. Quando o capital tá maior, a gente acelera. Quando a gente vê uma redução no capital para imobilizar, a gente mete o pé no freio. Então, não é nós que decidimos a velocidade desse projeto. É o caixa da empresa, né? Então, por exemplo, o agro, ele nesses últimos 2 anos enfrentou desafios. Nós reduzimos um pouco o investimento
para imobilizar capital. E investimos, botamos dinheiro no circulante, o que fazia girar mais. Né? Então a gente toma esse cuidado. Já estamos vendo que talvez ano que vem podemos voltar a investir em áreas que vão imobilizar o capital. Né? Então isso aí a gente tem esse cuidado. E hoje, mais ou menos aí na metade desse projeto, né, de 10 anos, em percentual, assim, você tem uma ideia de crescimento, o que conseguiu evoluir? Não, a Purinutri, ela manteve por bastante tempo um ritmo de 25%, 30%, 35% de crescimento ao ano. Muito bom. Né? Mas também um crescimento empurrado, porque você vai abrindo loja, você vai botando mais gente, aquela coisa, então não é só abrir loja, é pôr gente no campo, aquela... Vai aumentando também o custo operacional. Foi aumentando o custo operacional. E aí a gente entende que nesses últimos 2 anos a gente teve que empurrar menos, né? A gente imobilizou menos, igual eu falei, né? E tivemos que dar uma focada em gestão, na questão do que já estava pronto, né? E isso a gente criamos um comitê de despesa para administrar melhor as despesas. Os orçamentos. Os orçamentos, então corte de despesa, né? Tivemos que fazer alguns ajustes e graças a Deus o efeito positivo já apareceu, né? A empresa ela sempre muito preocupada com o seu balanço, com sua lucratividade, né? Então a gente sempre teve um carinho, um cuidado para manter sempre o negócio no azul, no positivo, né? Mas o projeto de expansão ele é importante principalmente para colocar os diretores na mesma linha de raciocínio, falar a mesma língua. Mesmo foco. O mesmo foco, o mesmo caminho. Não tá um inventando moda, o outro inventando outra moda. O que atrapalha a empresa são desvios de raciocínio, né? Então, quando você consegue colocar a liderança para remar para o mesmo lado, vai mais rápido, entendeu? Do que um tá puxando para um lado e outro puxando para o outro. Porque opinião, né? Opinião, cada um tem uma opinião e às vezes não consegue entrar num consenso. Mas quando tem um projeto, já tem um planejamento, esse é o foco, nós precisamos chegar aqui. Mas discute como fazer aquilo da melhor maneira. Perfeito. A discussão ela tem que ser nesse sentido, né? Sim. Discutir, todos entendem o objetivo e é natural e é válido e deve ser incentivado que se discuta a melhor maneira, né? Quando você tem uma diretoria, uma liderança, todo diretor ele tem que ter a humildade de entender que às vezes a ideia dele não é a melhor, né? Então, por exemplo, a gente estava comentando lá como é que a gente trabalha a governança da Purinutri, né? A gente trabalha através de políticas corporativas. Então a gente pega determinado assunto, joga a diretoria na mesa, discute aquele assunto, documenta, publica e vamos trabalhar com um documento registrado, né? E eu por diversas vezes eu entrei em reunião com a diretoria que minha opinião eu era vencido pelos outros 6 e virou-se uma política da maneira que os outros 6 acreditavam que o negócio tinha que ser tocado, aquele assunto. E eu saio da sala e falo, não, é desse jeito aí que foi decidido. E qual é a sua opinião? Minha opinião não tem mais valor depois da votação. O que tem valor é o que foi decidido. Nós temos que fazer acontecer o que foi decidido. E vi várias vezes que a minha ideia era ruim. Aquela minha ideia daquele assunto ela era fraca. A dos outros 6 era correta. É maturidade, né? Não tem vaidade, né? Zero vaidade e existe uma humildade muito grande também de chegar a entender que não é o momento da empresa e que você ali, não era a opinião ali realmente que iria prevalecer ou seria melhor, né? Muito bom. Existe só uma pessoa que sempre tem a razão dentro da empresa, né? É a matemática. A matemática ela dá a resposta se as ideias foram boas ou ruins. Sim. Se o balanço está positivo, melhorou os indicadores, né? Tem mais margem, teve redução de despesa, jogou mais lucro bruto em cima da mesa, então a ideia foi boa. Agora, meu irmão, se foi uma filosofia linda, um discurso bonito do diretor, do gerente ou do supervisor, né? Deu lá uma palestra, mas o resultado foi negativo, não tem valor nenhum. Não tem valor o que nenhum. vale é a opinião da matemática. Esse ensinamento que o Sérgio trouxe ele é importante demais. Por quê?
o empresário, o ser humano, na verdade, é muito imediatista. Sim. Quando você recebe uma mentoria, uma consultoria e chega num consenso ali de fazer um projeto para 10 anos, a primeira coisa, não seja imediatista. Não. Existem passos a serem seguidos para o resultado vir. E a segunda coisa que chama atenção também, que é uma dificuldade de encontrar no meio dos empresários, a primeira, então, é tirar esse imediatismo, e a segunda, e que vocês estão fazendo com excelência, é a questão da disciplina, né? Porque independente do que está acontecendo, você precisa ser fiel àquele projeto, ou seja, você precisa ser disciplinado para poder cumprir. Então, muitas vezes a gente, inclusive, vê empresários fazendo investimentos com mentorias, com consultorias, e eles não conseguem colocar em prática o que foi fechado, o que foi determinado, ou seja, o que foi desenhado dentro de um plano de ação, não é, Sérgio? Ele chega e vai para a gaveta. E aí depois fala, mas o negócio não saiu. A gente... Vou falar porque nós temos nossas falhas, né? E temos nossos acertos, mas nós temos nossas falhas. Toda vez que um projeto interno da Purinutri falhou, foi porque não foi delegado, e aquela pessoa que foi delegada a cuidar daquele projeto não pegou com as duas mãos. Então o projeto ele vai para a gaveta quando não se define um responsável, e esse responsável por esse projeto não assume o compromisso. A criança como tem a gente que ter fala, um pai, né? A criança tem que ter o pai. Eu falo que tem que pegar com a mão de comer, né? Então, hoje nós temos vários projetos internos. Uns estão indo muito bem e outros estão lentos. O que está lento é porque está faltando o pai da criança pegar nela. Então, hoje existe isso. Por isso, tem vários projetos internos. É interessante. Foram criados... grande maioria, ou o conceito deles foram criados nesse projeto de expansão. O primeiro projeto interno que nós temos se chama Líder Gestor, que é para formação de liderança. Só para formar pessoas a ocuparem cargos de líderes. Tanto para preparar a pessoa para o cargo que ela está ocupando, como para preparar para ele ocupar um futuro cargo de liderança. E ele é baseado em 3 pilares. A capacidade de liderar pessoas, a capacidade de liderar e respeitar processos e a capacidade de enfrentar e entender a responsabilidade de resultados. Então, é pessoas, processos e resultados. A gente quer formar nossos líderes para dar conta e atuar com excelência nisso, né? Esse é um projeto que está dentro da Purinutri. Ele está na minha responsabilidade de estar num ritmo mais acelerado e hoje... eu acredito que ele não está na velocidade que ele deveria estar. É um filho meu que eu acho que eu deveria estar cuidando melhor. Junto com ele, tem outro projeto paralelo, que é o projeto de Capacita e Ação, que é um projeto para capacitar as pessoas a exercerem suas funções. Então, é muito mais ligado à parte de POP, do operacional do negócio, né? E hoje, ele é bem feito porque ele tem um cara que está vivendo só para ele. Então ele está andando, está se organizando, estão treinando pessoas, né? Nós temos outros projetos também. A gente criou um projeto só para respeito. Chama Puro Respeito. O puro vem do Purinutri, né? Então é um projeto que ele combate fuxico, linguagem agressiva, né? Assédios, né? E esse projeto ele também roda bacana internamente e também é um projeto que quanto mais se investe nele, melhor fica, né? E aí o principal projeto de gestão nosso, que é o Proceder. O Proceder ele é focado em... ele tem um objetivo de pegar tudo que a empresa atua e criar um processo digital e documentado para aquilo. É muita coisa. Acredito que a gente não tem 30%, 40% feito da maneira que a gente quer, né? As outras maneiras ainda é do jeito antigo. E eu vou explicar assim na prática o que é isso. O Proceder, ele é a principal ferramenta de governança nossa. Então, é uma sequência de regras do mercado legal e regras internas que estabelece o caminho correto para a equipe trabalhar e para a equipe produzir, né?
Então, nós temos lá, né, a legislação brasileira. Então, tudo que a gente faz tem que respeitar a legislação brasileira. Então, temos em seguida a nossa Constituição interna, que é o Código de Conduta. E abaixo do Código de Conduta, aí nós temos as políticas corporativas, que cada assunto da empresa, que obviamente tem a necessidade, se estabelece uma política corporativa. Ali define como que se deve trabalhar aquele assunto. Então, nós temos ferramentas digitais, como o BPM, para que a equipe trabalhe em processos digitais respeitando essa política. E aí nós temos mais produtividade, temos mais controle, né? Nós temos uma maneira de medir, de ter KPIs para medir a produtividade dessas pessoas, né? Inclusive a minha, né? Eu faço parte de processos, então os KPIs medem, tanto que não importa o cargo, ele está medindo a produtividade de todos. Então isso aí foram as ferramentas que a gente desenvolveu para a gestão. Por último, nós adquirimos uma plataforma de uma universidade corporativa. A plataforma ela é bem parecida com essas universidades de ensino à distância, é online. E nós estamos construindo ainda o conteúdo dela, que eu acredito que em 2026 a gente já dá um start interno, que é chamada UniSCM, que essa faculdade ela vai juntar todos os projetos dentro dela, para a gente capacitar a equipe, entendeu? Então, quer dizer, voltando um pouquinho, vocês se preocuparam em chamar uma pessoa para poder fazer uma análise SWOT, identificar ali os pontos de melhorias, mas também entenderam que é necessário capacitar as pessoas para poder executar o projeto que vocês já desenharam. Eu percebi também, Sérgio, que vocês investem bastante em tecnologia, em inovação, além da universidade, né, que é um projeto incrível para poder capacitar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Queria que você falasse da inovação e como ela consegue otimizar processos, como ela consegue economizar também no dia a dia, tanto tempo quanto em valores. Olha, o que eu vou falar agora, eu acho que ele vale milhões, porque se eu soubesse o que eu sei agora há 10 anos, enfim, 10 anos atrás, a Purinu teria economizado milhões de reais, então tem valor. Veja bem, nós temos, todo empresário ele tem um desafio de equipe. A gente vive num país que, infelizmente, o Estado falha muito com os seus cidadãos. Então, falha na formação desses caras, em fornecer informação para esses caras. Então, sabendo disso, nós temos que fazer o nosso papel de selecionar muito bem, mas principalmente capacitar quem está dentro de casa. Tá? Hora ou outra, se existe motivo A ou B, troca de colaborador. O colaborador está aqui hoje, ele não está mais, ou a família dele decidiu mudar de cidade, ou ele arrumou um outro lugar que pagava melhor, então é direito dele pedir o desligamento e trabalhar em outro lugar. Ou por um motivo A ou B você desligou, então você tem troca. Quando você é organizado em relação a processos, essa troca, esse momento que ele não deixa de ser um momento crítico, estressado, que é sair uma pessoa e entrar outra para o lugar, o estresse, o tremor, ele é reduzido, mas ele é reduzido 90%, 99% quando você está já com tudo organizado. E o que seria esse organizado? Vamos supor que tem um departamento, esse departamento ele é composto por 10 pessoas. E ali, já entre 10 pessoas, já existe uma comunicação que, se não tiver organizada, ela vai ter muito ruído, porque são 10 pessoas debatendo o mesmo departamento, o mesmo assunto. Então, o que o líder tem que entender? Ele tem que entender quais são as funções desse departamento de maneira muito objetiva, não inventar muito. Então, esse departamento ele vai fazer 6 funções. Vamos documentar em papel esses assuntos, como é que a gente quer que trabalhe cada uma dessas 6 funções. Isso é uma política corporativa. Tá? Então, a partir deste documento, aquele assunto específico, a empresa ela deseja que a equipe trabalhe
desta maneira, inicie aqui, o meio seja aqui e o final deste assunto seja aqui. Beleza, então você tem uma política corporativa, respeitando o seu código de conduta e respeitando a legislação brasileira. Essa política corporativa, inclusive, ela já estabelece advertências, punições, possíveis desligamentos, né, dependendo do assunto e da sensibilidade do assunto, se não for respeitado. Bom, aqui já é um grande passo, porque se chegou uma pessoa novata naquele departamento, ele lê aquele papel, ele já entende um padrão. Só que hoje existem ferramentas digitais muito boas para você transformar aquilo que está dentro daquele papel em um processo digital, que são os BPMs. Várias empresas no mercado brasileiro fornecem a ferramenta de BPM. O que é o BPM? Ele substitui uma coisa que é o e-mail, que é o Zap Zap. E o que eu sou apaixonado no BPM, que ele envolve só quem precisa estar envolvido no assunto. Porque você tem um departamento com 10 pessoas ligados em vários outros departamentos, às vezes tem um assunto que precisava discutir eu e você, tem 8 debatendo. Isso atrapalha, isso gera ruído, isso gera erro, gera perda de informação e perda de tempo, porque os outros 8 têm outras funções para estar realizando. Então, o que é o BPM? É um sistema no qual eu insiro as informações que realmente precisa. Então, tem ali, vai me perguntar, eu vou inserir as informações que realmente importam naquele assunto, né? Eu não fico contando histórias do TikTok, inventando outra, né? Você reduz o conteúdo só para o que é necessário. E o sistema sozinho, né? Ele é programado para isso, né? Ele leva para o colaborador que realmente precisa receber aquela minha demanda e vai ter que dar as respostas que estão ali questionando e inserir os documentos que está exigindo lá dentro. Então, o BPM é uma ferramenta digital para você correr do Zap Zap, correr daquelas reuniões infinitas com muita gente, quando, na verdade, às vezes só 2 resolve, só 3. Importante também que registra, né? Fica registrado, se mede a produtividade, né? Sim. Quantos eu consigo produzir por dia, né? Porque o tal do eu acho não paga conta. Então, tudo tem que ser medido, né? Então, a Purinutri acredita muito no BPM. Muito no BPM. Nós temos hoje programador contratado dentro de casa para programar BPM. Nós temos uma pessoa hoje dentro de casa só para pegar o que foi documentado na política, transformar no BPM, capacitar a equipe BPM. É uma ferramenta que, se eu soubesse usar ela como a gente usa hoje, há 10 anos atrás, eu acho que a Purinutri economizava aí entre problemas, né? Eu acredito entre 5 a 10 milhões por ano, só para você ter ideia. Então... é um investimento muito válido, né? Válido. E importante. E importantíssimo. Porque acaba com a conversa fiada. Sim. O que mata um departamento é ter um problema e ninguém assume o problema, sim, ninguém cai para cima do problema e fica todo mundo filosofando, mas ninguém agarra no rabo do boi. Né? É, e aí o BPM ele estabelece as minhas funções, as suas, vamos supor que tem um terceiro. Eu sempre falo assim, o processo não pode passar de 3 pessoas, 4 pessoas. Quando tem muita gente do mesmo processo, vira uma lentidão, né? O processo tem que ser rápido. Ele traz como se fosse as funções daquele cargo, né? Cargos e funções. Isso. E além disso, abre o espaço para você poder tratar as demandas ali de cada departamento, de cada funcionário, colaborador. Muito bom. Sérgio, para finalizar, eu queria que você falasse aí tem o projeto 2029. Só que a gente está passando aqui, vai entrar agora o segundo semestre. Eu queria saber qual é a expectativa para esse segundo semestre, depois de algumas mudanças, algumas coisas de política, querendo impactar o nosso negócio. Mas eu queria que você falasse aí das expectativas 2025, segundo semestre, e 2026. Já alguma coisa para sair do papel, expansão de loja? O que tem de projeto novo aí agora para os próximos meses? Olha, empreender é um desafio. Empreender no Brasil é vezes 10, né? Eu ouvi uma frase uma vez, nunca esqueci, que no Brasil, se começa uma partida de empreender no Brasil, como
começar uma partida de futebol, no meio do caminho vira uma partida de basquete, né? Então quem estava com a bola no pé leva multa, né? E quem estava com a bola na mão não é mais goleiro, é atacante, né? Então é pivô. E aí é um desafio. Fazer qualquer previsão do futuro da economia brasileira, o cara tá apostando, né? Não é, o Brasil não é um país que você consegue dizer o que vai acontecer amanhã, você imagina daqui 10 anos. Então, sabendo disso, e nós temos a humildade de entender que a gente não muda o país, a gente tem que ter o compromisso em mudar a empresa, né? Então, o país tem outras pessoas tocando ele, né? E nós temos que preocupar com a nossa casa, com a nossa panela. Primeiro ponto que eu vejo é o cuidado e o carinho com as despesas da empresa. O empresário ele tem que entender que ele precisa ter um tempo dedicado a olhar suas despesas. E por mais, isso eu estou falando por experiência própria, que você acha que não existe despesas que podem ser reduzidas ou cortadas, existem. E nós vivemos isso nesse ano de 2025, encaramos as despesas de frente e nós conseguimos reduzir elas, e onde a gente achava que não dava, e conseguimos. A empresa está vendendo do mesmo tanto, está operando da mesma maneira, com a despesa um pouco menor, e esse um pouco é muito dinheiro. Tá? Eu falo pouco em percentual, mas é muito dinheiro. Então, encarar a despesa ela é importante diante do cenário, né? A empresa ela tem o objetivo de construir uma nova indústria de nutrição, tá? 4, 5 vezes maior do que a indústria que nós temos em Balsas, do Maranhão. Nós já temos já compramos a área para construir essa indústria. Inclusive, ela vai ficar aqui em Imperatriz do Maranhão, né? E só que nós, ao mesmo tempo que a gente sabe da necessidade de construir essa indústria, a gente olha para o valor que está o juro. O juro hoje ele inibe investimento. Sim. Inibe investimento. Mas aí a gente vai equilibrar entre o custo desse capital e a necessidade que nós temos. Porque nós temos. Hoje nós já temos uma demanda, né? Então a gente tem que entender aí qual o melhor caminho. Então a empresa ela volta a investir em indústria, ela volta a investir em lojas, ela volta a investir em ampliação de lojas, né? E acredito aí que a gente deve estar nos estruturando para estar aumentando a nossa força de venda em mais pessoas no campo, tá? Mas nunca, em nenhum momento tem que deixar de cuidar desses projetos internos, entendeu? Eu digo que concorrente não quebra ninguém. É nossa gestão que faz a gente ter sucesso ou falha, né? Eu nunca preocupei com concorrente, nunca fiquei assistindo a novela do concorrente. Né? Quem trabalha do meu lado já sabe, cara, não conversa comigo de concorrente, vamos falar de cliente, né? Uhum. Vamos falar de cliente. O que a gente pode fazer para cuidar melhor dos nossos clientes? E acredito que a gente vai seguir esse semestre, o ano que vem e até 2029 Perfeito. Nesse mesmo ritmo, cuidando da gestão do negócio, cuidando dos nossos clientes, são muito importantes, né? A Purinutro hoje tem 60 mil clientes e todos têm grande importância no nosso negócio. Mas aonde que nós vamos concentrar? Gestão, ampliação da marca própria, através da indústria e de outras ferramentas. E sim, a empresa é muito focada em ampliar o acesso ao mercado. Tá? Então, pôr mais gente no campo, pôr mais gente visitando, mais gente Legal. Acessando o produtor. Muito bom. Pessoal, nós tivemos nessa manhã aqui, uma aula de gestão, de planejamento, de liderança, de processos, de tecnologia, de inovação. Você não pode perder esse episódio com o Sérgio Filho, que é o diretor de negócios da Purinutri. Está sensacional. E infelizmente, vai ter que ficar para um outro episódio. Nós vamos continuar, porque não deu para falar quase nada aqui que eu anotei para a gente falar. A gente trouxe, mas foi muito bom. Passou rápido, né? Mas foi muito bom, trouxe muito conhecimento de alto valor. Eu acho que os empresários, quem está no comércio,
assistindo esse podcast, ele vai poder aprender um pouquinho mais aqui com a história da Purinutri, do grupo Purinutri, né? O Sérgio aqui, Sérgio Filho, representando aqui o negócio. Sérgio, obrigado pela participação. Flávio, Eu sabia que ia ser show de bola. Só que agora eu quero depois marcar de novo. Vamos. Flávio, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí. Parabéns pelo trabalho. O podcast, o network, ele é importante para os empresários, né? Essa troca de informação, às vezes, é uma frase que o cara pega, leva para o seu dia a dia e ela causa impacto. Parabéns pelo trabalho aí, pela equipe. E nós estamos juntos. Sucesso aí para vocês também. Beleza, valeu. Pessoal, nós estamos chegando ao final, então, do podcast. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever nesse canal aqui no YouTube e também nos seguir nas redes sociais, no Flávio Souza .varejo. Não deixe de seguir e encaminhar também para quem você conhece, que acha que vai poder ajudar e contribuir de alguma forma, tá certo? Pessoal, um abraço e até a próxima.